Às aulas é nosso estúdio de hoje. Durante esta edição, o nosso convidado é o psicólogo e educador Marcos Meyer. Já falamos sobre o fim das férias e como os pais devem se comportar no primeiro dia de aula da vida do filho. Agora vamos conversar sobre as atividades extra-classe. Além da escola, há pais que matriculam os filhos em cursos de idiomas, de informática, de balé, de judô, karatê. Mas qual deve ser a carga suportável para uma criança, Marcos? Antigamente as crianças ficavam na rua, tinham atividade o dia inteiro, porque não paravam. Corriam, faziam bagunça, jogavam bola, brincavam de esconde-esconde. Então a atividade, ela sempre teve. Então a grande diferença não é assim, será que estou dando muita atividade para a minha criança ou não? A questão é a seguinte, qual é o tipo da atividade, se dá prazer para essa criança ou é mais uma pressão em cima dela? Então, esse olhar do adulto sobre a criança, você tem que fazer isso, você tem que melhorar a tua performance, esse adulto controlando a atividade é que é excessivo. Então, a criança está indo para a natação, está indo para aula de inglês, está indo para aula de música. São muitas atividades no qual ela tem que ter novamente uma performance esperada pelo adulto. Falta o tempo do ócio, o tempo de não fazer absolutamente nada. Que é bom também. Que é muito bom. O tempo para daí poder criar alguma coisa. Então a gente pode colocar os filhos nessas atividades? Pode, mas permita que essa criança tenha o tempo do soninho depois do almoço, de não fazer nada. Permita que essa criança tenha momentos de, assim, sem ninguém por perto cobrando, fazendo, exigindo. Então quando a criança tem isso, passa a ser saudável. E, principalmente, a atividade que ela vai fazer tem que ser uma atividade que também seja de escolha da criança. Não dá para dizer assim, filha, você vai tocar piano porque foi meu sonho, eu sempre quis tocar piano, não pude, agora vai você. Eu não quero piano, pai. Então, se não quer piano, não faz piano. Não adianta a gente forçar a criança a fazer uma atividade que ela não tem prazer. Bom, o que os pais argumentam sempre, a criança é novinha, ela consegue aprender com mais facilidade. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade para aprender o inglês mais tarde, por exemplo, colocam a criança num curso de idioma ou numa escola bilíngue, que também se tornou uma opção em que a criança fica lá martelando o inglês ou outra língua estrangeira e aprende mesmo, a gente sabe. Mas será que o pai pode fazer a escolha pelo filho, porque ele pensa, na vida adulta ele vai precisar, né? A ciência mostra que existem períodos no desenvolvimento da criança que a gente chama de janelas de oportunidade. Por exemplo, música. A janela de oportunidade da música é dos 4 aos 10 anos de idade. Se ela pode aprender depois dos 10 anos? Pode, mas não vai ser com a mesma performance que se ela aprender entre os 4 e os 10 anos. E aprendendo durante o período de 4 a 10 anos, ela desenvolve uma área do cérebro que mais tarde vai ser utilizada para a visão no bidimensional de objetos tridimensionais. Isso é extremamente importante, por exemplo, para arquitetos. Se um arquiteto aprendeu música entre os 4 e 10 anos de idade, ele tem uma facilidade enorme para fazer desenho. Se isso não aconteceu, não tem a facilidade. Então, a janela de oportunidade existe, ela é científica e vale a pena a gente saber, conhecer quais são para que a gente possa, então, colocar a criança nessa atividade. O interessante é, não force a barra. Então, colocou nesse período e a criança está aprendendo pouco a pouco, bem devagar, deixa aprender. Tem que Se ela é rápida, dê mais coisa para ela, porque ela está consumindo aquilo, ela tem condição de aprender. Tem que acompanhar bastante. Tem que acompanhar, tem que estar junto. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o acompanhamento do estudante ao longo do ano. Como cobrar do filho se ele está estudando sem ser chato? Como ajudá-lo a garantir boas notas para evitar um fim de ano sem o risco da reprovação. Segunda-feira vai ser um dia de volta às aulas para muitos estudantes de escolas públicas e particulares. E este é o nosso assunto hoje com o psicólogo e educador Marcos Meyer, aqui no estúdio. Falamos sobre o fim das férias, o primeiro dia em que a criança vai para uma escola, a carga de atividades extra-classe que o aluno suporta. Agora vamos falar sobre o acompanhamento dos estudos ao longo do ano. Marcos, como cobrar? Tem uma hora que tem que fazer pressão mesmo? Existe um erro muito comum dos pais que é premiar ou castigar a aprovação de final de ano. Então, o pai que fala assim, filho, se você passar de ano, você vai ganhar um videogame novinho, de última geração. Agora, imagine essa criança fazendo uma prova de matemática, por exemplo, ela pensa assim, se eu errar, posso perder o videogame. É mais uma pressão psicológica em cima da criança, totalmente desnecessária.
E além disso, não funciona. A criança que sabe que vai ganhar um prêmio no final do ano, ela vai estudar no final do ano. Ela não vai estudar hoje. Então, o melhor tipo de acompanhamento para que dê certo a aprovação e que as notas sejam boas, o melhor tipo é todo dia você cobrar. Cadê a lição, filho? Traz aqui o caderno, vamos estudar, vem aqui ler. E aí você faz esse tipo de acompanhamento diário e aí dá resultado. Porque se todo dia tem que estudar um pouquinho, obviamente as notas começam a melhorar e ele passa no final do ano, sem promessa e sem castigo. Essa história da promessa também cria uma relação ruim com a escola, no começo da vida escolar também, né? Cria, e manda uma mensagem ruim. Ó, filho, estudar é tão ruim que eu vou te dar um presente para você ter estudado. Passa essa coisa chata que você ganha um prêmio depois. É terrível isso. Essa mensagem é ruim. A gente tem que passar uma outra mensagem. Filho, tem lição hoje? Tem. Oba, que legal, tem lição hoje. E eu não assim, ai meu Deus do céu, mais lição para eu aguentar. Então esse tipo de resposta que a gente dá para a criança já indica se estudar é gostoso ou não. E a gente tem que mandar sempre essa mensagem. Estudar é muito legal e dá prazer e é importante. Bom, e eu queria te perguntar também de um caso particular que são os vestibulandos, que aí tem pressão mesmo, tem a concorrência, às vezes tem que passar numa universidade que não seja paga, o pai também passe naquela que é pública, enfim, tem que estudar mais. Como é que cobra do vestibulando sabendo toda a pressão que existe, já natural da concorrência? O perfil do candidato que passa no vestibular não é aquele gênio ou coisa assim. É aquele aluno que estuda de manhã, leva a sério os seus estudos, e aí no período da tarde, quando ele está no terceirão, no último ano do ensino médio, ele estuda 4 horas além da escola. Ele, por conta própria, 4 horas além da escola. De segunda a sexta e sábado e domingo, vai brincar, vai fazer nada, vai passear, vai no shopping, vai no cinema, faz alguma coisa totalmente diferente. Mas leva a sério. Agora, para um aluno... Pode sair fim de semana? Pode ir no bailão, pode. Agora, se no terceirão ele precisa estudar 4 horas, ele só vai ter esse hábito, só vai ter essa sistematização se no segundo ano ele ficou 3, se no primeiro ano ele ficou 2, se na 8ª série ele ficou pelo menos 1 hora. Então isso é construído paulatinamente. Não adianta sonhar que no terceirão, eu vou estudar todos os dias e aí eu vou passar. É um hábito, né? É um hábito. E aí um dado estatístico, em torno de 6% dos candidatos, por exemplo, que passam em medicina na Federal do Paraná, que é um dos mais concorridos, só 6% passam na primeira tentativa. Então não adianta sonhar com sonhos impossíveis. A gente tem que estabelecer uma rotina, um planejamento de estudo e trabalhar bastante, que é só assim que dá resultado. Não é sorte. Eu queria justamente que você deixasse até um recado para aquela pessoa que não passou, né? Que está recomeçando, tendo que recomeçar as aulas, recomeçar ali no cursinho. A dica é o seguinte, onde é que você teve uma performance pior? Onde é que você errou mais? São essas matérias que você vai ter que se dedicar mais ainda. Porque não adianta, eu vou fazer psicologia, odeio matemática. Aí vai com uma nota muito ruim em matemática, a média geral é ruim e não passa. Então, é justamente essa matéria que vai te ajudar a ser melhor que os outros candidatos. Então, assim, não deixe nenhuma matéria de lado e planeje os seus estudos. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos.